Muito bem, vamos lá. Bom, turma, na aula de hoje, eu vou falar um pouco sobre a aplicação de transformada de Laplace em circuitos elétricos de segunda ordem, tá? Segunda ordem são circuitos que têm o envolvimento não só de um elemento capacitivo ou indutivo, mas sim a integração dos dois, né? Se a gente parar para recordar a definição da transformada de Laplace, para o elemento indutivo, quando eu quero determinar a tensão, eu devo realizar a derivada de corrente, né? No capacitor, se eu quero determinar a tensão, eu devo realizar a integral da corrente. Então, esses dois conceitos, né, que nós vimos anteriormente, se eu aglutinar essas duas informações dentro de um único circuito, nós chegamos em um sistema que é denominado de segunda ordem, tá? E é segunda ordem porque aparece ali o expoente 2, né, no S, né? Então, ficou lá S ao quadrado, né? Mais alguma coisa vezes S, mais uma constante ali, né? No polinômio do denominador. Então, a gente vai estudar aplicações que tem esse tipo de modelamento, tá? Para essa aula de hoje. Então, os principais objetivos serão basicamente os seguintes. Inicialmente, fazer uma análise de circuito para um sistema de segunda ordem do tipo RLC série, tá? Alimentado em DC, corrente contínua. Na sequência, a determinação da corrente no domínio do tempo, né? Eu coloquei aqui domínio do tempo, mas eu vou focar bastante na análise no domínio da frequência também, tá? Eu vou colocar algumas possibilidades para conversão do domínio da frequência para o domínio do tempo, mas iremos perceber que circuito de segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, de segunda em diante, eles não têm mais aquela definição simplificada, né, direta, que existia para um circuito de primeira ordem, tá? Então, o circuito de primeira ordem nós resolvemos na aula passada, né? Chegamos ali numa constante que basicamente somava ou subtraía alguma coisa vezes uma exponencial, né? Uma outra constante vezes exponencial. Então, agora não tem como definir isso, se vai ser exatamente dessa forma, se vai ter ali uma amortização senoidal, cossenoidal, entendeu? Então, para fazer essa determinação temporal da expressão para corrente e quedas de tensão no circuito DC, se torna muito mais complexo, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, iremos analisar algumas possibilidades para a determinação da corrente no domínio do tempo, iremos analisar também quedas de tensão aí sobre os elementos do circuito, tá? Só que, focando aí na análise na frequência, podemos determinar alguns valores, como, por exemplo, valor de início do sistema e o valor final, tá? Se eu tiver a equação no domínio do tempo, eu consigo determinar valores intermediários. Com o modelo em S, eu consigo determinar apenas o valor inicial e o valor final através dos teoremas, né, do valor inicial e teorema do valor final. Tá? Então, a gente vai fazer essa análise também na aula de hoje. Então, inicialmente, eu peço aqui para que se determine a tensão e a corrente no domínio da frequência, para um circuito RLC, considerando que as condições iniciais, tanto do indutor quanto do capacitor, são nulas. Tá? Então, tensão no capacitor é zero, corrente no indutor é zero.
Então, o modelo do meu circuito RLC é basicamente esse. Eu tenho aqui a fonte, né? Fonte DC, resistência, indutância e capacitância, tá? Os três elementos, resistor, indutor e capacitor, associados em série, conectados na fonte. Se eu reescrever esse circuito no domínio da frequência, eu tenho basicamente isso daqui, né? A fonte dividido por S, resistência permanece o valor constante, né? Da mesma forma que o domínio do tempo, porque multiplica na função, né? Então, se eu tenho uma constante que multiplica a função, no caso da corrente, a constante fica de fora da transformada, eu tenho a transformada apenas da corrente, né? Por isso que a constante da fonte é dividida por S, e a constante do resistor não é dividida por S, porque o resistor está multiplicando uma função, que no caso é o valor da função da corrente, né? Pois resistência vezes corrente é tensão. L fica multiplicado por S e o capacitor fica 1 dividido por CS. Tá? Então, esse é o modelo aqui no domínio da frequência para um circuito de série RLC alimentado em DC. Então, se nós realizarmos aí a análise de circuitos elétricos, poderemos tranquilamente obter a formulação matemática para a corrente, né? Então, tem o modelo em S do circuito elétrico. Circuito fechado vai fazer com que uma corrente no domínio S, frequência complexa, comece a circular por aqui. E se eu realizar a análise de Kirchhoff para as malhas, eu tenho que essa tensão, E sobre S, é igual, basicamente, a corrente vezes a resistência, mais a corrente que multiplica 1 sobre CS, né? Fica aí sobre CS, mais corrente que multiplica LS, tá? Do nosso indutor. Aí eu faço aquelas simplificações, evidencio aqui a corrente, né? Coloco aqui tudo em um denominador comum, CS. Dá para simplificar aqui, S com S, C passa para o outro lado aqui multiplicando. Temos, portanto, já o denominador do sistema, né, da corrente, passa para o outro lado. Fica IC, né, tensão sobre vezes capacitância, dividido por LC, S quadrado, né, por isso do sistema de segunda ordem, mais RC vezes S, mais 1, ok? Então, a corrente do nosso circuito, no domínio da frequência complexa, né, S, nós temos esse sisteminha aqui, tá? Agora, o que acontece? Se eu pegar, tá, essa formulação para corrente e for isolar, né, deixar esse S ao quadrado multiplicando por 1, eu tenho que dividir, basicamente, numerador e denominador por LC, né? Se eu dividir aqui por LC, vai ficar apenas S ao quadrado, e eu quero chegar nesse modelo, porque todas as definições que vimos na transformada direta de Laplace, sempre tinha S ao quadrado, mais uma constante ao quadrado, né? Ou tinha S mais uma constante, tudo elevado ao quadrado. Então, eu nunca tenho nada multiplicando por S quadrado, então tenho que deixar isolado, tá? Essa parcela aqui, tem que ficar só S quadrado. Então, basicamente, eu multiplico por 1 sobre LC em cima, 1 sobre LC embaixo. Daí, esse C vai cortar com este C, vai ficar aí dividido por L. Embaixo aqui no denominador, existem algumas simplificações, né? Então, esse LC, que é o objetivo principal, é simplificado. Dá para simplificar esse C aqui, ficar R sobre L, né? E 1 dividido por LC. Então, o final aí, né? O modelo final da corrente é E sobre L,
que divide S quadrado R sobre LS mais 1 sobre LC, certo? Então, essa formulação da corrente do domínio S. Mas, se observar esse carinha aqui, puxa, quero fazer a transformada inversa, né? Caramba, esse daqui vai ficar complexo, né? Como que eu faço transformada inversa desse daqui? Ah, é um seno, é um cosseno, é uma exponencial com deslocamento no tempo, é difícil saber, né? Porque eu não tenho nenhum número aqui, não dá para saber se é um trinômio quadrado perfeito ou não, né? Se vai gerar raízes complexas conjugadas, não tem como saber, porque aqui nós temos ainda incógnitas, né? Eu não sei o valor de R, de L, LC, então não tem como definir isso. Portanto, para um sistema de segunda ordem, nós podemos ter várias respostas temporais distintas, tá? Dependendo basicamente de um coeficiente, que é denominado coeficiente de amortecimento, representado por zeta, e da frequência natural do sistema, que é representado por ômega n. Então, um sistema de segunda ordem qualquer, utilizado normalmente aí na análise de controle, né, controle e automação, basicamente, ômega n ao quadrado, dividido por s ao quadrado, mais 2 ômega n zeta s, mais ômega n ao quadrado, certo? Então, se eu pegar esta definição mais básica, mais elementar, é uma premissa, né, um ponto de partida aí para análise de sistema de segunda ordem, nós podemos ter uma noção da resposta temporal da corrente com base no zeta, tá? Nesse coeficiente de amortecimento. Esse coeficiente de amortecimento, vocês irão estudar mais a fundo depois, tá? Não é o foco aqui da disciplina, mas ele é muito importante para definir como que vai ser a resposta. Se vai ter sobresinal, né? Se o meu amortecimento gera uma estabilização rápida, se a estabilização é mais lenta, se eu tenho um sistema criticamente amortecido, né? Então, existem várias possibilidades, vários parâmetros zeta, né, de amortecimento, que nós podemos analisar, e dentro desse parâmetro, nós sabemos se o sistema ele é sobreamortecido ou criticamente amortecido, tá? O que gera para nós diferentes respostas temporais. Mas partindo então dessa premissa, olha só, dá para se fazer algumas considerações mais simples, tá? Eu não vou, como diz, focar muito nessas distinções de zeta, tá? Para diferentes coeficientes de amortecimento, mas dá para se fazer uma análise com os dois casos mais simples, né? Então, se eu pegar, por exemplo, o primeiro caso, né? Para zeta igual a 1, a gente consegue definir uma resposta temporal. Para zeta igual a 0, uma outra resposta. Então, se eu pegar esta função, né, função de transferência, igualar com minha função da corrente, eu posso definir os parâmetros ômega n ao quadrado e zeta, tá? Então, eu tenho aqui, ó, ômega n ao quadrado é o que está somando, né, a constante que soma no polinômio do denominador. Então, quem está somando aqui, que não está multiplicando o s, né, ou que está multiplicando o s elevado a zero, é basicamente 1 dividido por LC. Então, 1 sobre LC é ômega n ao quadrado, e, portanto, se eu quiser definir a frequência natural do sistema, eu tenho que tirar a raiz de 1 sobre LC. Tá? Isso daqui é a frequência em radianos por segundo. Tá? É uma frequência angular. Se eu quiser definir agora o valor de
zeta, eu posso passar esse 2ωn para o outro lado, dividindo, né? Já que quem multiplica S é R sobre L. E R sobre L, portanto, tem que ser equivalente a 2ωn vezes zeta. Então, eu passo esse ωn, né, que eu sei agora que é a raiz de 1 sobre LC, multiplicado por 2, eu passo para o outro lado, tá? Então, vou multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. Aqui eu posso fazer alguma simplificação, né, com o indutor, eu pego a indutância aqui, simplifico e terei, portanto, como resultado para zeta, resistência sobre 2 vezes raiz quadrada de capacitância sobre indutância. Então, para esse sisteminha, né, para esse circuito de segunda ordem, eu consigo definir tranquilamente o parâmetro de amortecimento, né, esse coeficiente de amortecimento, com os valores de resistência, capacitância e indutância, e realizando a raiz quadrada de 1 sobre LC, eu determino a frequência em radianos por segundo da resposta desse sistema, tá? Então, esse é um ponto a se analisar quando a gente trata de sistema de segunda ordem. Agora, fazendo aquela análise que eu citei anteriormente, né, zeta igual a zero, eu posso substituir, ó, no meu modelo de segunda ordem, né? Se eu substituir aqui, zeta igual a zero, então 0 vezes S vai simplificar, né, essa parcela aqui vai desaparecer, vai ficar S ao quadrado mais ωn ao quadrado. No numerador aqui, né, nós teríamos ωn ao quadrado também, pela definição do sistema de segunda ordem, mas se eu fizer a transformada inversa de Laplace, para esse carinha aqui, eu teria ωn vezes seno de ωnt, como resposta temporal. Ou ainda, né, para nossa análise de circuito RLC, eu teria uma resposta para a corrente que equivale à tensão da fonte, raiz da capacitância sobre indutância, vezes seno de 1 sobre LC, que multiplica o tempo, tá? Isso daqui em amperes. Então, a resposta, olha só, a resposta para o sistema DC, segunda ordem, seria senoidal, tá? Seria senoidal se eu não tivesse aqui a resistência, tá? Por quê? Porque o coeficiente de amortecimento, o zeta, seria zero. E zeta equivale a R dividido por L, né, que nós vimos no slide anterior. Então, para que zeta seja zero, o R tem que ser zero, tá? E se o R é zero, eu tenho uma resposta que ela é oscilatória, ela é senoidal. Então, eu alimento em DC, constante, e gera um sinal senoidal, oscilatório. Por quê? Porque se eu não tenho elemento resistivo, a energia que eu jogo no indutor, eu transfiro para o capacitor. Depois, a energia do capacitor eu transfiro para o indutor. Então, ora um elemento carrega, tá? Ora o elemento descarrega. Então, carrega, descarrega, carrega, descarrega, carrega, descarrega. Essa carga e descarga, né? Obviamente, se está no indutor, vem no formato de campo magnético. Se está no capacitor, vem para o formato de campo elétrico. Então, no capacitor, eu armazeno essa energia entre placas, portanto, eu tenho um potencial. E no indutor, eu tenho essa energia armazenada através de campo magnético, ou seja, uma corrente inicial. Só que esse sistema ele fica se retroalimentando e me gera uma resposta senoidal. Sempre tem essa troca de energia, tá? Então, a resposta temporal para um sistema sem a resistência, né?
mas ainda assim de segunda ordem, seria apenas um LC, né, se eu zerar aqui a resistência, seria do tipo senoidal. Agora, se zeta for 1, que é um outro caso que dá para se estudar também, sem aumentar muito a complexidade, nós temos que substituir aqui no modelo, né? Então, ficaria 2 ômega n vezes 1. Se eu fizer aqui o trinômio quadrado perfeito, né? Chegamos lá aqui, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, né? Dá exatamente o modelo aqui do polinômio característico, né? Então, eu tenho que esta parcela aqui da minha fração, do meu sistema, equivale a S mais ômega n, entre parênteses, elevado ao quadrado, tá? Isso daqui a gente já sabe que é um deslocamento no tempo, né? Portanto, se eu pegar a tabela de propriedades, eu tenho como resposta ômega n ao quadrado vezes t, que multiplica a exponencial de menos ômega nt. Então, se eu fizer as devidas substituições, né, para o nosso caso de circuito RLC, eu chego em tensão dividido por indutância, que multiplica o tempo, vezes a exponencial de menos ômega t vezes t, tá? Esse ômega n aqui seria 1 sobre raiz de LC, tá? Aqui teria que trocar esse ômega n por 1 sobre raiz de LC. Então, a corrente teria um outro formato. Olha, perceba, o circuito é o mesmo, né? Tem o circuito RLC. Só que, num primeiro momento, a resposta é senoidal, no segundo momento, a resposta ela é uma exponencial aqui, deslocada em t. Então, depende muito do valor da resistência, da capacitância e da indutância, para eu entender se esse sistema ele é oscilante apenas, né? No caso, para zeta igual a zero, eu tenho uma senoide pura. Se ele é um seno amortecido ou um cosseno amortecido, no caso de ter uma resistência, ou se ele é uma exponencial aqui deslocada no tempo, tá? Ou se é uma soma ou subtração de exponenciais, tá? Depende muito desses valores aqui de resistência, indutância e capacitância. Então, quando eu vou ter um modelo temporal bem definido? Quando eu tiver, efetivamente, o valor dos 3 elementos, do resistor, do capacitor e do indutor. Certo? Alguma dúvida até aqui, turma? Tá tranquilo? Deu para compreender bem aqui o sistema de segunda ordem, modelo em S, como que tá? Tranquilo? Tranquilo aqui, professor. Aqui foi também, professor. Beleza. Bom, então, seguindo aqui com a aula, partindo dessa premissa, né, que a resposta temporal passa a ser muito dependente agora dos elementos RLC, nós focamos, portanto, numa análise no domínio da frequência, tá? Então, se eu tiver aqui a função da corrente bem definida, no modelo S, eu posso, através da lei de Ohm, definir as quedas de tensão. Então, por exemplo, se eu quero a queda na resistência, eu pego o valor da resistência e multiplico pela minha função da corrente, no domínio S, né? Então, multiplico aqui resistência pela corrente, tenho uma outra função, se eu quero a tensão no indutor, eu faço LS vezes I, né? Então, eu pego aqui o LS, multiplico pela função da corrente, no capacitor, da mesma forma, né? Aqui dá para simplificar ele com L ainda. Chegamos aqui na função do indutor, no capacitor, eu vou multiplicar 1 sobre CS por I, né? Aqui também será possível fazer algumas simplificações, né? Dá para
reorganizar o sistema, então eu pego tensão aqui, dividido por indutância, jogo aqui multiplicando, né? Vai ficar LCS, né? Tensão no numerador, LCS denominador, que multiplica 1 sobre S quadrado, R sobre LS, mais 1 sobre LC. Tá? Então, perceba, eu tenho, nesse momento, as funções para as tensões. Então, eu sei o que é a tensão no resistor, eu sei o que é a tensão no indutor, e eu conheço também a tensão no capacitor, as funções em S. Legal. E se eu quiser definir a resposta temporal para a tensão? Cai no mesmo problema que nós tínhamos antes para a corrente, né? Então, eu tenho aqui o polinômio característico do denominador, tanto para a resistência quanto para o indutor e também para o capacitor, tá? Mudaria a resposta? Mudaria, tá? No resistor eu teria um modelo, no indutor seria um outro modelo, tá? Porque eu tenho um S aqui no numerador, e no capacitor mais um modelo, que daí o S passa a ser no denominador, e daí multiplica, né, o polinômio denominador da corrente. Então, eu teria respostas temporais distintas para cada um dos elementos, resistor, indutor e capacitor. Tá? Se focarmos agora na determinação dos valores iniciais, né, nós podemos entender, ao ligar o circuito, né, por exemplo, tem um circuito RLC-DC, tem uma chave de acionamento, eu faço a comutação dessa chave, e ao comutar de 0 para 1, eu tenho o circuito partindo de alguns valores de corrente e de tensão elétrica, tá? Então, como eu determino esses valores? Através do teorema do valor inicial. Então, lá da definição da transformada de Laplace, né, definição do teorema do valor inicial, eu sei que para o tempo zero, a frequência deve ser infinita, né, porque é inversamente proporcional. Então, eu tenho que a corrente inicial, I de zero, será limite de S vezes a função da corrente, para S tendendo ao infinito, porque eu quero o tempo tendendo a zero. Então, isso daqui equivale a limite de S tendendo a infinito, de S E sobre L, que multiplica S quadrado, né? R sobre LS, mais 1 sobre LC. O S aqui, ó, se eu substituir por infinito, né? Eu tenho infinito por infinito. Então, eu tenho uma indeterminação. Se existe uma indeterminação, eu tenho que aplicar L'Hopital. Eu faço derivada em cima, derivada embaixo, em relação a S, obviamente. Então, a derivada de S E sobre L, E sobre L é constante do circuito, né? Vai ficar a derivada de S em relação a S, dá 1. Então, vai sobrar E sobre L, derivada de S quadrado, 2S, derivada de RL vezes S da RL, que é constante, derivada da constante, dá 0. Então, agora sim, ó, se eu aplicar S tendendo a infinito, vai ficar E sobre L dividido por infinito. Então, a corrente inicial do circuito é 0. Tá? É 0. Isso daqui pode parecer assim, muito claro, né, no primeiro momento. É lógico que é 0. Mas não é tão lógico assim, se a gente parar para analisar essa lógica da corrente circulando em um circuito DC, não necessariamente ela tem que partir do zero. Se eu tenho um valor de resistência e um valor de tensão, fechei o circuito,
a corrente vai ter um valor que é inversamente proporcional a essa resistência. Tá? Então, eu liguei o circuito. Quanto que vale a resistência? Tensão dividido pela a corrente, né? Tensão dividido pela resistência. Tá? E aqui não é o caso, né? Liguei o circuito. Qual o valor da tensão? E. Qual o valor da resistência? R. Então, a corrente inicial é E dividido por R? Não, é zero. Tá? Então, nesse sistema, como ele é um sistema com uma oscilação temporal, eu tenho que definir os valores iniciais, os valores intermediários, tendo a função do tempo, e o valor final do meu sistema. Normalmente eu faço isso quando eu quero projetar algum componente. Na eletrônica de potência, eletrônica analógica, tem-se muito isso, né? Eu tenho um retificador. O retificador, ele é um conversor AC/DC, né? Alternado para contínuo. Então, eu pego a tensão alternada da rede, supondo 311 de pico para 220 eficaz. Quero converter isso daqui numa tensão equivalente a, por exemplo, 200 volts DC. Né? Então, eu pego um diodo que vá ter ali um bloqueio de tensão superior a 311 volts. Né? Por quê? Porque a rede é 220 eficaz. Né? Rede bifásica. Mas o pico instantâneo, isto é, em um instante de tempo, a tensão atinge 311. Então, o diodo, né, que é utilizado em fontes, ele tem que suportar 311, não 220, porque a tensão está variando de 0 a 311, de 311 para 0, de 0 para menos 311, e de menos 311 para 0, né, para ter o ciclo senoidal. Então, o pico é 311. O diodo tem que suportar esse valor, não 220. Se eu pegar um diodo que suporta 220, o sistema ele é danificado simplesmente no startup, né? Eu faço a conexão ali no sistema e já tenho um dano permanente ali nos semicondutores. Então, eu tenho que projetar, sempre que eu falo de eletrônica digital, não, eletrônica analógica, eletrônica de potência, eu tenho que projetar esses semicondutores focando sempre no pior caso. Pior caso é o quê? É o surto, né? É aquele pico, aquele valor máximo, tanto de corrente quanto de tensão. Então, nós fazemos essa análise, tá? No domínio da frequência complexa, no domínio S, para ter essa noção, né? Qual o pior caso, né? Qual o pico de corrente? Qual o pico de tensão? Então, essa análise é o que a gente chama de análise transitória. Tá? Na aula de amanhã eu vou colocar aqui outras definições, né, sobre esse conceito de transitório, mas essa análise temporal, ela é muito importante quando se quer definir ali um conversor, quando se quer definir um sistema que vai efetivamente processar ali energia de um formato e trazer aí para um outro formato, buscando ali manter, obviamente, a conservação de energia, né? Se possível, manter o mesmo nível de potência, obviamente, existe alguma perda ali, mas que seja o menor possível, porém, sempre com base nesse sistema temporal, né? Analisando esses transitórios para se verificar se tem um surto, de quanto é esse surto, né, o pior caso, para que os semicondutores nesses conversores não sejam danificados. Então, a nossa corrente inicial é zero. Muito bem. Se eu quiser definir agora a tensão inicial do resistor, eu pego a função da tensão, multiplico por S e faço S tendendo a infinito. Então, aqui cai na mesma problemática, né? Eu tenho infinito em cima, infinito embaixo, indeterminação.
Aplico o L'Hopital, deriva em cima, deriva embaixo. No numerador fica RE sobre L. No polinômio denominador, 2S mais R sobre L, né? O S tendendo a infinito, qualquer coisa sobre o infinito tende a zero. Então, a tensão inicial no resistor também é zero, tá? Portanto, a gente já tem a seguinte informação, ó. Corrente nula. Por quê? Tensão no resistor é nula, né? Lei de Ohm sendo respeitada. Então, isso aqui já está fechando, né, a primeira premissa aí da nossa análise. Porque se eu tiver um resistor, por exemplo, de 100 ohms, para que eu tenha uma corrente de 0 amperes, eu preciso que a tensão seja nula, porque 0 dividido por 100 dá zero, tá? Agora, se eu tivesse uma tensão inicial no resistor, por exemplo, 10 volts, né? 10 volts, se eu dividir por 100 ohms, dá 0,1 ampere. Então, não teria como essa corrente inicial ser nula se, por lei de Ohm no resistor, eu tenho uma corrente que é diferente de zero. Entendeu? E o circuito é de segunda ordem, só que é um circuito RLC do tipo série, tá? Então, é importante se ter essa noção aí dos parâmetros, né, iniciais, bem como os conceitos de circuitos elétricos, leis de Ohm, leis de Kirchhoff, Thevenin, Norton e Millman, né, pelo menos para vocês conseguirem fazer uma analogia entre o que está sendo definido aqui como valor inicial barra final e também esses teoremas aí clássicos dos circuitos elétricos, tá certo? Bom, turma, o computador está pedindo carga, eu vou conectar aqui o carregador e já volto com vocês, tá? Bom, seguindo aqui, temos a determinação, portanto, da corrente da tensão já no corrente no circuito, tensão no resistor. Agora podemos partir para a tensão no indutor, né? Então, tensão no indutor é S vezes V de L. Então, S tendendo ao infinito. Vai ficar S vezes o S, né, daquele LS que temos no indutor na partida. Então, nós temos aqui
E que multiplica S quadrado, S tendendo a infinito, né? K infinito sobre infinito. Determinação. Aplico o L'Hopital, né? Fica E2S dividido por 2S mais R sobre L. Aplico S tendendo a infinito, infinito por infinito. Indeterminação, L'Hopital de novo. Então, derivo mais uma vez em cima e embaixo. Vai ficar 2E, né? E aqui embaixo vai sobrar 2, né? Esse R sobre L constante na derivada vira zero. 2 simplifica com 2. Tenho aqui que a tensão inicial no indutor é a tensão da fonte. Tá? Então, a tensão no indutor é a tensão da fonte. Puxa vida. Na partida, a tensão da fonte está no indutor. Toda ela está no indutor. Toda a tensão está no indutor. Então, o que acontece? Resistor, 0. Ok. Né? Indutor, valor da fonte. Capacitor, é para ser quanto? Né? Vamos fazer aqui teorema do valor inicial. Multiplico S pelo valor da função do capacitor, para a tensão do capacitor, né? Vai ficar S que multiplica E sobre LCS, né? Aqui eu tenho aquele 1 dividido pelo polinômio da corrente. Para S tendendo a infinito, né? Esse S simplifica com esse. S tendendo a infinito, no numerador vai ficar I vezes 1, constante. Embaixo vai ficar infinito, né? Constante, qualquer que seja, dividido por infinito, tende a zero. Tá? E é lógico que a tensão no capacitor vai ser zero se a tensão no indutor é a tensão da fonte. Tá? Porque tem que fechar a lei de Kirchhoff para as tensões. Então, se a tensão da fonte, né, tem amplitude E, a tensão no indutor também tem amplitude E, e eu tenho uma malha, os outros elementos devem somar zero. Tá? Então, tensão no resistor, zero. Obviamente, tensão no capacitor também deverá ser zero. Tá? Então, a tensão no indutor é máxima, né, nesse primeiro momento. Legal. Se eu aplicar agora o teorema do valor final, nós podemos determinar os valores finais de corrente e de tensão nos componentes resistor, indutor e capacitor. Então, o valor final, o que acontece, né? Significa que o meu circuito startou em zero, e quando eu estiver funcionando num tempo infinito, eu tenho um valor já estabelecido, né? Um valor ali que tende a estar em regime permanente. Então, circuitos elétricos, a resposta normalmente é muito rápida, né? Então, quando eu estou falando, por exemplo, um circuito está funcionando a 1 hora. Essa 1 hora é infinito para a gente, para o circuito. Entendeu? Por quê? Porque a resposta dinâmica de um sistema elétrico é na ordem de milissegundos. Milissegundos. Então, o que é 1 hora perto de milissegundos? É infinito. Certo? Então, nesta análise, o que acontece? Se o tempo tende ao infinito, a frequência, que é o inverso do período, né, inverso do tempo, ela tende a zero. Então, multiplico S pela função da corrente. S tendendo a zero, né, vai ficar zero aqui no numerador, que está multiplicando. Zero para esse S quadrado, zero para esse R sobre LS, e aqui fica constante, né? Mas zero sobre qualquer coisa dá zero. Então, a corrente final é zero. Mas espera aí, professor, a corrente inicial é zero. Corrente final é zero, então esse circuito não funciona, né? Então, basicamente, não acontece nada no circuito? Não é por aí. Né? A gente vai perceber que não é bem isso, por quê?
Porque os valores de tensão mudam, tá? Se eu tenho valor diferente na tensão, eu vou ter valor diferente também na corrente. Só que do ponto de partida para o ponto final, a corrente é nula. No meio do caminho, eu não sei se eu tenho algo oscilante, né, que parte de zero, vai para cima, para baixo, oscila, oscila, oscila e termina em zero. Ou se eu tenho uma curva que sai aqui do zero, vai para cima, retorna, exponencializa até chegar em zero. Ou se é uma curva que sai de zero, exponencializa para baixo, sobe e finaliza em zero. Ou se ele exponencializa para baixo, amortece até chegar em zero. Esse meio do zero inicial para o zero final pode ter qualquer coisa, entendeu? Só que essa oscilação, essa resposta do ponto inicial para o ponto final, ela é importante para se fazer projetos, tá? Projetos de sistemas eletroeletrônicos. Então, eu preciso ter, sim, bem definido os valores iniciais e finais para se entender da onde parte e até onde chega. Mas para um projeto efetivamente falando de um sistema eletroeletrônico, eu preciso determinar também os valores intermediários, né? Saber esses picos aí, os valores máximos e mínimos da função, tá? Por isso da transformada de Laplace, do modelo em S, da transformada inversa para se chegar no tempo, né? Resposta temporal. Por isso dessa importância, né? Desse tipo de análise. Tensão no resistor, a gente já tem um feeling, né? Para onde vai. Se a corrente é zero, a tensão dividido pelo resistor tem que ser equivalente a zero, né? Resistor é uma constante. Se eu tiver um resistor de 100 ohms, a tensão tem que ir para zero, né? E ela vai para zero? Vamos ver. Pego a função da tensão no resistor, faço S tendendo a zero. S que multiplica no numerador vai dar zero. No denominador, S ao quadrado, né? Aqui vai ficar zero. R sobre L vezes zero, né, dá zero, mais 1 sobre LC. Tá, né? Chega em algo bem similar ao que nós tínhamos aqui para a corrente. Tensão no resistor vale zero também. Tá? Isso daí a gente já esperava, né? Agora, se eu analisar tensão no indutor, pego a função, multiplico por S, agora o S está tendendo a zero, né? S quadrado no numerador, no denominador, né? Aplicando zero, vai ficar zero, né? Zero aqui embaixo também, para S quadrado, zero para esse termo aqui, 1 sobre LC. Então, a tensão no indutor vale zero. Opa, aqui mudou, né? Tensão inicial no indutor era quanto? Era E, né? O valor total da fonte. Tensão final é zero. Então, já teve uma mudança aqui, né? Saiu de um valor máximo para um valor mínimo. Portanto, no capacitor, o que vai acontecer? S vezes tensão no capacitor, S tendendo a zero, S em cima, S embaixo, né? A gente simplifica aqui, ó, né? Corta, corta. S ao quadrado e esse S que multiplica é R sobre L, vai simplificar, vai virar 0, 0 aqui, né? Então, eu tenho I dividido por LC, dividido por LC mais uma vez, né? Daí eu pego a primeira fração, inverto a segunda e multiplico, né? Corta LC com LC e sobra aqui limite de E para S tendendo a zero, portanto, tensão no capacitor vale o valor da fonte. Tá? Então, na medida que a tensão do indutor parte de E para zero, a tensão no capacitor parte de zero para E, valor total da fonte. Então, existe essa troca, né, que eu falei para vocês, de energia do indutor com o capacitor. O resistor, ele parte de zero e termina em zero. Tá? A tensão dele não muda. Mas a tensão do indutor parte do valor da fonte para zero, né, como valor final,
E tensão no capacitor parte de 0 e finaliza com I, que é a amplitude da fonte. Tá? Então, nós podemos verificar agora, né, através das formas de onda de tensão anticorrente para um caso simulado, que a resposta do sistema, ela pode ser neste formato aqui, tá? Eu adotei alguns valores para simular e valores que nos permitem fazer essa análise, né? Então, tem aqui a corrente no resistor e a tensão no resistor, tá? Perceba que o formato da corrente é o mesmo formato da tensão. O que muda? Muda aqui na tensão, eu tenho um ganho, né, em relação à corrente. Esse ganho é justamente a resistência, que é a lei de Ohm. Então, o que a gente pode analisar aí, né, da análise feita? Fizemos análise matemática, né, agora analisando no gráfico, né? Nós temos aqui que, inicialmente, na análise teórica, eu partia de 0, tá, na corrente. Partia de 0 também da tensão. Daí essa corrente subiu, ó, para esse circuito, subiu, foi até um pico, né, equivalente a 1 ampere. Aqui a tensão chegou a 8 volts. Depois decaiu, foi decaindo, decaiu até finalizar em 0. E a tensão acompanha, né, porque ela tem uma relação de proporcionalidade, tá? Então, corrente e tensão partiram de 0 e retornaram para 0. Isso daqui é resposta no resistor. Agora, se a gente parar para analisar, essa corrente, ela é única no circuito, né? Só tem essa corrente, não tem outra. Então, essa corrente que passou pelo resistor, na sequência passa pelo indutor e passa também pelo capacitor. Tá? Ela fica circulando. Se eu pegar a tensão no indutor, eu tenho aquela parte do valor máximo ali, tá? Nesse exemplo eu tinha colocado 10 volts como alimentação. Então, parto de 10 volts, atinjo ali um valor negativo, tá? Abaixo de 0, estabilizo em 0, tá? Então, o valor inicial é 10, o valor final é 0, e existe uma subtensão, né? O afundamento aqui, ó, de 0 para algo próximo de menos 1, mais retorna aqui para 0, tá? Então, no tempo infinito, a tensão do indutor é nula. Por isso que eu falo, o que tem nesse meio tempo, né, de 0 a infinito? O que acontece aqui no meio? Não sei. No caso do indutor, teve uma subtensão. No caso do resistor, teve uma sobretensão, né? Partiu de 0, foi até 8 volts, né? Se vocês voltarem o vídeo depois, vocês vão ver que parte de 0 vai para 8, depois retorna para 0. Então, essa dinâmica de um componente para outro, a gente só sabe fazendo o estudo temporal, tá? Então, eu pego o modelo em S, faço a transformada inversa e chego aí numa função do tempo que nos permite fazer essa análise, tá? Ponto a ponto. Analisar os pontos mais críticos, né? Para fazer um projeto ali que tenha uma boa segurança. E o capacitor, né? Aquela curva clássica de carga do capacitor. Então, o capacitor sai de 0, né? Vem aquela exponencial, carregando, 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 e atinge 10 volts. O E, que eu utilizei aí, né, o valor da fonte, era 10, tá? Então, lembrando lá, valor inicial do indutor, E, portanto, 10. Valor final do capacitor, dava E também, né, no estudo teórico. Portanto, aqui chegamos em 10 também na tensão do capacitor. Tá? Parte de 0, valor inicial, e 10, o valor final, tá, da tensão.
Existem outros formatos, né? Outras curvas de resposta? Sim. Tá? Na próxima aula, né? Na aula de amanhã, eu vou trazer um outro exemplo aí, uma outra resposta, para que a gente possa compreender o passo a passo de como identificar a função temporal, né? Hoje eu coloquei de uma forma mais teórica para vocês, apresentei um modelo de um sistema de segunda ordem, né? Apresentei o zeta, que é o coeficiente de amortecimento, falei um pouco sobre a frequência natural do sistema, verificamos, né, que alimentando um circuito LC, através de uma fonte DC, corrente contínua e constante, eu tenho uma resposta senoidal, né, porque inicialmente eu tenho a energia total no indutor, né, eu tenho a tensão da fonte no indutor, depois essa tensão vai decaindo e vai sendo transferida para o capacitor. Na sequência, a tensão no capacitor, ela reduz, vai para o indutor, e fica nessa oscilação. Essa oscilação é uma oscilação senoidal, tá? É um movimento harmônico que nós temos. Então, para a aula de hoje é isso, turma. Eu agradeço a atenção de todos mais uma vez. Fico disponível aqui para tirar dúvidas, tá? Caso vocês tenham alguma pergunta, queiram colocar aí algum ponto, puxar a lista de presentes aqui. Então, eu vou analisar aqui depois, né, os presentes. Então, pode colocar presente aqui no chat, tá, turma? Pode ir já colocando o ok, presente aí, só para constar. Porque, enfim, o meu attendance não funciona já um mês, mais ou menos, né? Então, acho que é uma forma mais viável aí de se verificar a frequência atualmente, né? Já que hora funciona e hora não funciona. Então, pelo chat depois eu faço aí o lançamento das presenças, tá? Não esqueçam, tá, de colocar aqui de sinalizar aqui, né, o sinal de fumaça aqui no chat para que eu possa lançar na chamada depois. Ok? Então, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, por hora é isso. Eu agradeço a atenção de todos, desejo aí um bom dia, né? Amanhã estaremos juntos mais uma vez para mais uma aula, né? Finalizaremos aí esse conteúdo.